KT Esportes Vale. A grande realidade é que sextou, que beleza, hein? Final de semana, ufa, Dani, bota. Olha que beleza, hein? Tranquilidade, sextou, enfim, pra você que vai descansar no final de semana, que ótimo. Você que vai trabalhar, tá tudo certo também, não tem problema. O mais importante é você estar com a gente aqui e participar. Manda mensagem no WhatsApp no 12991848566, 12991848566. Afinal, teve jogo da seleção brasileira ontem. Eu quero saber o que você achou, se você tá gostando, se atingiu as suas expectativas, se o Dorival de fato é o treinador para comandar a seleção na Copa do Mundo do ano que vem. Você vai me respondendo, você vai participando. Será que não mexeu certo? Será que, enfim, tinha alguma coisa diferente que você faria? E você pode mandar também no meu Instagram, @LucasTavaresOficial com 2 Fs. Senão não me encontra, né? Eu falo Lucas Tavares Oficial, mas tem que ter o segundo F, que é de official, viu, Dani? É international. International. E antes de falar de seleção brasileira, deixa eu falar que o Hamilton tá voltando, hein? O Hamilton está voltando, vai largar na frente na corrida lá do sprint, né, que tem a sprint race esse final de semana, e ele vai largar na frente. Ele e Verstappen dividindo a primeira fila, e a única coisa que vem em mente é lá 2021, quando teve aquela coisa lá que, na minha opinião, a injustiça é tremenda, mas tá tudo certo. É isso aí. Deixa eu falar então do jogo de ontem. Pode falar. E a Ferrari tá se tremendo com a estratégia, hein? Eu acho que a Ferrari, inclusive, tem que se tremer mesmo, porque toda vez a Ferrari com a estratégia errada não ajuda. Enfim, parece que ele chegou lá, ficou bem chateado na última corrida. Se o pessoal ouviu os rádios do Hamilton, que perrengue, hein? Ele não encontrava o botão certo, mas agora vai. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, tem gente que é o Team Verstappen também, né? Tem o pessoal que gosta mais do Verstappen, tem a galera que já largou Fórmula 1 faz tempo. Sabe por quê? Porque a grande realidade é que dava gosto de ver o Ayrton Senna correr. E quem viveu essa época não tem mais vontade de ver Fórmula 1 mesmo. E se eu não me engano, hoje é o aniversário dele. Vocês me confirmem, seria o aniversário deste grande ídolo do nosso Brasil. Ele que, eu não tive a oportunidade de ver as corridas do Ayrton Senna, mas eu sempre assisti os vídeos e era uma coisa fenomenal. Não só o que ele representava nas pistas, mas fora também, né? O que ele representava o Brasil pelo mundo, isso era fantástico. Pena ele não estar com a gente hoje, mas ele deixou o seu legado. Eu falo que essas lendas nunca morrem, a gente sempre vai lembrar deles. Enfim, que bom, né? A gente fala de Fórmula 1 bem no dia do aniversário do grande ídolo do automobilismo. E agora sim, a gente vai falar de seleção brasileira que venceu, hein? Seleção brasileira e vitória, que beleza! O Brasil venceu por 2-1 a Colômbia no estádio Mané Garrincha. Vocês estão vendo os lances aí? Pode pôr aí pra galera assistir os lances do jogo de ontem. Aí, ó, o primeiro gol saiu depois do pênalti no Vini Júnior, o Rafinha marcou. Olha aí, bela cobrança do Rafinha. A Colômbia depois empatou com o Luiz Dias, mas no geral o Brasil levou a melhor no confronto. Nos 53 minutos do segundo tempo, o Vini Júnior marcou o gol da vitória do Brasil. Ele que chamou a responsabilidade, né? O Brasil chegou aos 21 pontos e se manteve na vice-liderança das eliminatórias sul-americanas. Vocês estão vendo aí? A Argentina segue na ponta com 25, vai enfrentar o Uruguai hoje. Daqui a pouco vocês vão ver melhor essa tabela. Vocês estão vendo os lances do jogo, que belo passe. Um jogo que o Brasil fez 7 substituições, o Alisson teve que ser substituído. No segundo tempo, o Dorival acabou mexendo bastante. Uma coisa que eu fiquei feliz e que gostaria de ver mais é o Vini Júnior dos últimos minutos, que chamou a responsabilidade para decidir o jogo. É isso que a seleção espera. O que ele faz muito no Real Madrid, e chamou, sofreu falta e ainda fez um golaço de fora da área, que teve um leve desvio, mas ainda assim, grande partida. O Brasil, depois da entrada do Wesley, a gente falou aqui do Luiz Dias, baita de um jogador, o Alisson também, impressionante, que no gol da seleção, todo mundo acerta o chute contra ele, rapaz, que coisa. Uma coisa que eu não gostei, saída de bola, vendo que a seleção colombiana estava fechando a marcação, o Brasil tentando ali a saída de bola pelo meio, acabou perdendo e sofreu o gol. Isso tem que tomar muito cuidado, porque a seleção colombiana hoje é uma das mais fortes que tem, né? A gente está falando de uma geração espetacular. Olha aí o lance. O Brasil perdeu a bola. Enfim, isso não pode acontecer. Imagina uma Copa do Mundo, o Brasil entregar um gol assim desse jeito e aí não tem margem para erro. O que você falou, Gi? Pode falar aqui agora. Pode falar aqui, pode falar pra galera ouvir você. Aí, cadê?
Alô? Tá bom, vai se encontrando aí. Mas enquanto a gente tá vendo os lances aí, o Vini Júnior sofreu o pênalti logo no início da partida, o que deixou muito otimista a torcida brasileira. Falou, hoje vai ser tranquilo. E muito pelo contrário, porque depois o time acabou recuando muito. E quando sofreu o gol, pode falar. Depois do gol do Luiz Dias, mostrou muita desorganização que estava no meio do Brasil com o Marquinhos e o Magalhães. Exatamente. Mostrou essa fragilidade do Brasil. Enfim, eu acho que sair jogando ali pelo meio, sendo que a seleção colombiana mostrava um volume de jogo muito grande por ali, já era arriscado. E uma hora isso ia acontecer e aconteceu. Depois, com as trocas, a gente viu o Wesley entrando muito bem. Para mim não tem que ser banco na próxima rodada contra a Argentina. Entrou muito bem, muito rápido, achou passe. Até o Matheus Cunha entrou bem. A gente tinha o Endrick que não entrou. A torcida pediu muito. Aliás, ontem fez falta um camisa 9 de ofício ali na seleção brasileira depois da entrada dos jogadores. Mas a seleção acabou melhorando e vamos ver o que ele vai preparar. Porque tem suspensão, tem o Gerson que saiu lesionado. Não sabemos se é o Alisson que vai jogar a próxima partida, mas enfim. A gente vai ver agora, então, um boletim direto de Brasília contando melhor como foi essa partida. Boa partida do Brasil, assim, um jogo bem disputado, como a gente já esperava. A Colômbia não é uma seleção fácil de se enfrentar, a gente viu isso na última Copa América, tem visto nas eliminatórias que o Brasil tem enfrentado dificuldades sim, não tem sido como nas outras oportunidades em eliminatórias, onde o Brasil passava tranquilão em primeiro, o Brasil estava em quinto antes desse jogo, agora pula para a segunda posição com 21 pontos e busca a liderança ali da Argentina, que tem 25, está um pouco distante ainda, mas tem confronto direto na próxima semana. E falando mais sobre esse próximo confronto, o Wesley entrou bem aqui no segundo tempo, deve ser titular na próxima partida se o Dorival der um voto de confiança, mas olha, Gerson e Alisson saíram de campo machucados. Então preocupação aí na seleção brasileira, que tem os suplentes que podem ser convocados também caso essas lesões sejam graves. Já outros jogadores não vão jogar por conta de cartões amarelos que receberam aqui nessa partida. Expectativa alta para o próximo jogo contra a Argentina, mas aqui na Arena BRB deu brasa, tá? E é de costume, quando o Brasil joga aqui, vai bem. Retrospecto aí de 18 jogos, 15 vitórias da seleção brasileira por aqui, um empate e apenas 2 derrotas. Vou ficando por aqui. O que você achou sobre o jogo? Comenta aí pra gente. Vai daí, valeu! Pois é, sensacional, que bom. Mais uma vez voltando a ver o Vini Júnior chamar essa responsabilidade, o Rafinha vivendo grande fase. Boa tarde, Lucas, estou ligado aqui no SBT Esportes. Vai, burrão, disse o Lelo de Taubaté. É o burrão, daqui a pouco a gente vai falar sobre a venda de ingresso, tem uma galera mandando áudio, se não tiver palavrão, eu vou escutar o áudio de vocês, hein. Lucas, boa tarde. Lucas, por que os jogadores têm que fazer esse negócio de paradinha pelo pênalti? Enfim, pênalti bem batido é aquele que vai um belo chute potente, é verdade. Xandão, esse pênalti de segurança, né? Que você não fica ali enrolando muito, vai lá e enfia o pé. Praticamente aqueles pênaltis de final de Libertadores, você põe lá no meio do gol, chuta sem chance nenhuma pro goleiro, sem muita enrolação. Boa tarde, Lucas. Seleção brasileira jogou ontem, amo futebol, amo a seleção, mas está muito difícil torcer. Acho melhor convocar o Zico, o Raí, o Rogério Ceni, Júnior e assim por diante. É verdade, difícil, né? De comparar a seleção de hoje em dia com os bons tempos da seleção brasileira. Enfim, o Camilo tá mandando mensagem. Eu, Camilo e filha Larissa assistindo você e almoçando um contrafilé acebolado com batata frita. Que injustiça, hein, Camilo? Você compartilhar e não mandar um pouquinho pra gente, pra galera do Twitter aqui. Eu pude sentir o cheiro. Olha, vou te contar, viu? Olha só. Lucas, cadê? Olha quanta gente, rapaz. Venda de ingressos Taubaté no shopping para o jogo do Taubaté Primavera. Uma fila danada. Ele mandou os vídeos aqui pra gente. Eu vou ver se eu mando pro pessoal do Switcher, se a gente consegue compartilhar depois. Quanta gente! E a gente vai atualizando, enfim. A gente vai ver agora a tabela das eliminatórias, como é que fica a situação por enquanto, até porque tem jogo hoje. Muita coisa pode mudar, mas o Brasil tá ali com 21 pontos na vice-liderança. Deu um respiro, né? Porque o Brasil, caso empatasse ou perdesse, podia ficar ali em sexto, a última posição que vai direto para a Copa do Mundo. A Argentina joga hoje com o Uruguai, aí tem o Paraguai, Equador com 19, Colômbia com 19, Bolívia 13, Venezuela 12, Peru 10 e Chile com 9 pontos. E agora a gente vai ver os jogos de hoje, então, que podem alterar um pouco essa tabela. Tem o Equador e Venezuela às 6 da tarde e Uruguai e Argentina. Bom jogo esse aí, hein? Excelente jogo às 8h30, para a gente já ter uma noção do que esperar dessa Argentina na próxima semana, se eu não me engano, na terça-feira. E o técnico Dorival, falando sobre a Argentina, projetou o próximo confronto da seleção. Solta aí.
nós teremos que ter muito cuidado, competirmos ao extremo, como foi a partida de hoje, entendemos as dificuldades que teremos, mas buscarmos também uma leitura correta daquilo que a seleção argentina vem apresentando e passarmos as melhores informações aos jogadores, tentando fazer com que nós também possamos explorar alguns detalhes que possam vir a ser importantes e de repente nos proporcionar aí possibilidades de fazermos um jogo dentro das nossas melhores condições. É isso aí, bom, vai ser difícil, vai. A seleção argentina joga sem o Messi, joga sem o Lautaro, né? Depois vocês me falam, acho que é isso. Mas ainda assim estamos falando da atual campeã do mundo, que joga praticamente a parte dos jogadores muito tempo juntos. O Brasil vai ter que solucionar isso, porque uma vitória seria muito importante mesmo. Olha, deixa eu receber uma mensagem agora. Taubaté na seleção. Lucas, manda um beijo pra minha mulher Heloísa, por favor. Ela acha você lindo e um monte de carinha. Sabe que rostinho bravo? Um beijo pra você, na verdade, um beijo pra vocês que estão assistindo e mandando mensagem. Obrigado pelo carinho. Mandou uma foto minha aqui, sensacional. O pessoal mandando áudio. No intervalo eu escuto, depois a gente vê se consegue exibir aqui. E o pessoal falando do jogo do Taubaté, do Burrão, que vai jogar. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero te perguntar. Você aí de casa, você que está assistindo o programa, você acha que o Dorival é o técnico, tem que ser o técnico na próxima Copa do Mundo? Você acha que ele que vai dar conta do recado? Ou você vê alguma outra alternativa? Porque ele fala muito nesse processo de formação da seleção, mas a gente sabe também que na CBF não é só o treinador, né? Vai muito além disso, esse sistema aí. Mas eu quero saber a sua opinião, se ele de repente é o cara para essa situação, ele está ajeitando ali o time que tem dentro das peças que ele tem disponível ou não. Você pensa em outra pessoa? Manda pra gente que eu quero ainda bater um papo sobre isso. Pra saber, né? Eu vi muita gente falando que o Dorival tá se sentindo um pouco perdido na seleção, né? Enfim, nessa volta. Opinião. Fato é que a gente quer ver resultados dentro de campo. Ontem o jogo já era difícil mesmo contra a seleção colombiana, que a gente sabe que é uma boa seleção. O mais importante foi o Brasil sair de lá com os 3 pontos. Mas vamos fazer o seguinte agora. Eu vou chamar um rápido intervalo. Na volta tem muito mais. Eu vou ouvir os áudios que vocês estão mandando nessa sexta-feira, as mensagens. Daqui a pouco a gente já fala mais sobre o jogo do Brasil. Tem jogo de vôlei, tem jogo de basquete, tem o Burrão em campo, então você não sai daí que já eu tô de volta com o segundo tempo do SBT Esportes Vale. Hoje, 3h30 da tarde. Fofocalizando. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Olá, como posso ajudar? Tem carro bom e barato. 208, só 57.900. Tá barato. Tá barato. Travou de tanto desconto. Tá barato. Fala, chega mais vale. Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família pra sua família, chega mais vale. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Estamos de volta com o segundo tempo do SBT Esportes Vale. É o seguinte, agora eu vou mostrar o áudio que eu recebi para vocês. Vou colocar aqui pertinho do microfone, sabe por que a audiência das crianças é sensacional. Olha aí. Eu adoro
vocês. Eu adoro assistir esporte. Oh, muito obrigado pelo carinho. Que legal a audiência de vocês, criançada. Vocês que são o futuro do mundo. Que bacana. Boa tarde. De verdade, o Dorival é muito fraco. Olha aí, quem ele tinha que convocar não convocou. O Yuri tá aí, né? Cadê o Yuri Alberto? Vai, Corinthians. Lucas, boa tarde. Acho que finalmente encontramos o lateral direito. Esse Wesley joga muito, concordo com você, ele entrou muito bem na partida. O pessoal já falando que essa seleção não tem jeito. Olha, boa tarde, um abençoado final de semana para você, para vocês também. A Maria de São Luís do Paraitinga, sou fã do programa, você é um ótimo apresentador. Oh, muito obrigado pela mensagem. Aliás, eu preciso fazer uma visita em São Luís do Paraitinga. E vamos falar do Burrão agora então, porque os ingressos para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 entre Taubaté e Primavera já estão à venda a partir de hoje. A partida será disputada no domingo, às 11 da manhã, no estádio Joaquinzão. Foram disponibilizados mais de 8 mil ingressos, que são a carga máxima liberada para o estádio, para os torcedores e para os torcedores do Primavera foram liberados 1.000 ingressos. Enfim, só que eu já vi muita gente mandando mensagem que está concorrido ali a venda de ingresso. Está localizada na loja do Burrão, no shopping Via Vale. Só que o pessoal está falando que a fila está imensa lá. Depois a gente vê se consegue esse vídeo que eu recebi. O João já tinha comentado, né? Que estava uma fila muito, muito grande. Enfim, todo mundo querer ver o... Olha aí o tamanho da fila. Que isso, rapaz? Muita gente, a cidade inteira mobilizada. Vamos ver se a gente consegue facilitar para a galera também não ficar tanto tempo na fila assim, de repente abrir outros pontos de venda de ingresso para agilizar justamente o pessoal que está ali, se disponibilizando a estar com o Burrão, a torcer pelo Burrão nesse momento tão importante. Obviamente que eles querem estar lá, mas que legal ver a cidade do Taubaté assim nessa expectativa para esse grande jogo. Eu quero saber se o meu amigo está aí também, que eu quero convidar ele para esse bate-papo, já que a nossa região vive essa boa expectativa para a semifinal. O Taubaté a 2 passos da primeira divisão, vai ter uma pedreira contra o Primavera, e convidar ele também para falar da seleção brasileira, que eu quero saber o que ele achou. JV, você tá por aí comigo? Boa tarde para você. Ô, meu amigo, seja bem-vindo ao SBT Esportes Vale, que bom tê-lo aqui. Hoje sim, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Plagiando o nosso querido amigo Kleber Machado. Boa tarde a você, Lucas. Boa tarde a todo o nosso público nesta sexta-feira. E que legal ver essa atmosfera, acompanhar todo esse clima de decisão com o Taubaté nesta reta final da Série A2 do Campeonato Paulista. Esse envolvimento todo da sua torcida, e eu quero dar os parabéns. Eu desacreditei do Taubaté no clássico contra o São José na primeira fase, disse que o São José era o grande favorito. De fato, na primeira fase, o São José Águia do Vale venceu e bem o Taubaté, mas agora o Taubaté provou que tem um time superior, melhor, mais encaixado, e por isso acabou eliminando a Águia, o São José, nas quartas de final. E a nossa torcida, evidentemente, para que o Burro da Central possa se sair bem nesse primeiro jogo. Eu acho que é importante esse primeiro jogo, e eu prefiro fazer o primeiro jogo. Se eu tivesse condição de escolher com esse duelo, Taubaté e Primavera de Indaiatuba, você prefere jogar a primeira em casa ou a segunda? Eu prefiro a primeira em casa. E assim vai ser com o Taubaté no Joaquinzão, neste próximo domingo, enfrentando a equipe do Primavera de Indaiatuba. Por quê? Porque é primeiro jogo, aumenta a pressão se o Taubaté conseguir um belo resultado contra o seu adversário, e no segundo jogo, dependendo de uma vitória, o time pode se concentrar nessa partida buscando pelo menos um empate para avançar à próxima fase. Então, toda a nossa torcida e apoio ao Burro da Central, ao Taubaté, viu, Lucas? Sabe, JV, que eu tô com você. Eu acho que esse primeiro jogo ele é crucial. A gente já viu, por exemplo, agora recentemente, o Corinthians perder uma vaga na Libertadores por conta do primeiro jogo. Ou seja, ele pesa muito, vai jogar em frente ao seu torcedor, vem muito confiante depois do clássico. O Douglas fez uma partidaça, o Alberto conseguiu arrumar esse time. Só que o jogo não é fácil, né? A gente tá falando do Primavera, que fez a melhor campanha, JV. Então, nós temos que, evidentemente, respeitar o Primavera por todo o campeonato que o time de Indaiatuba fez. O Primavera, há algum tempo, se transformou em sociedade anônima de futebol. SAP, há um tempo atrás, houve a compra por parte do Deco. Vocês que acompanham o futebol, vocês sabem o jogador, o ex-jogador que a gente se refere. O Deco comprou
o time de Indaiatuba Primavera e tem feito boas participações nos últimos campeonatos. Muito respeito, evidentemente, futebol se ganha dentro das 4 linhas, mas o Taubaté tem que se impor. Porque o Taubaté, pela grandeza da sua torcida, da cidade, pelo histórico, pela sua camisa, o Taubaté é muito maior do que o Primavera. E que esta questão que a gente está colocando aqui e dando essa condição do Taubaté se reflita em campo, quando a bola rolar, e que o Taubaté consiga fazer, já nesse primeiro jogo, um resultado que lhe deixe com uma situação confortável e tranquila para o jogo da volta lá na cidade de Indaiatuba, na região de Campinas. Tô com você, JV, a gente fica aqui na torcida para um bom jogo no próximo domingo. E aproveitando, JV, que você tá aqui, sai um pouquinho do assunto do Paulistão da Série 2, que eu quero te perguntar. O que você achou, se você gostou, se você não gostou, da atuação da seleção brasileira ontem, que, independente disso, conseguiu somar os 3 pontos, pelo menos? Tá bom, eu vou falar o seguinte para você, respondendo a sua pergunta e para todos que estão nos acompanhando. Quando a gente reúne na mesma equipe Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Companhia Limitada, a gente espera muito mais desses jogadores atuando de forma conjunta. O Rodrigo e o Vini Júnior, eles estão entrosados, eles jogam no mesmo time, no Real Madrid. Aí você vê, na chegada do Rafinha, se juntando e formando um trio nesse ataque da seleção brasileira, uma qualidade superior, mas que não é traduzida com o futebol apresentado quando eles estão vestindo juntamente a camisa da seleção brasileira. Ontem até criou-se uma expectativa de uma vitória mais tranquila, convincente contra a Colômbia, quando aos 6 minutos a seleção brasileira saiu na frente com o gol marcado pelo Rafinha, que a gente está mostrando neste momento. O jogador do Barcelona bateu com tranquilidade o pênalti, fez 1-0 no estádio Mané Garrincha contra a Colômbia. 6 minutos, 1-0 para o Brasil. É hoje que nós vamos ver essa seleção atropelar a Colômbia. Que nada. Ainda no primeiro tempo, a Colômbia acabou empatando a partida, fez 1-1 e assistência do Rames Rodrigues, e o Brasil só foi ganhar o jogo. Nós vimos aí agora há pouco o gol do Vinícius Júnior nos acréscimos aos 54 minutos da etapa complementar. Eu disse 54 minutos do segundo tempo. O Vinícius Júnior resolveu a parada, e esse lance do Vinícius Júnior contou com muita sorte, porque ele chuta pro gol, a bola desvia 2 vezes antes de entrar, engana o goleiro colombiano. Enfim, eu esperava muito mais da seleção brasileira. O Brasil venceu a Colômbia, mas o Brasil venceu com dificuldade e com todo esse ar de dramaticidade envolvido no estádio Mané Garrincha ontem, lá no Distrito Federal. Lucas. JV, realmente não é que a gente fique otimista, obviamente, com essa vitória. JV, deixa eu só dar um espaço aqui para Maria Luísa, que mandou um áudio pra gente. Olha que espetacular a audiência que a gente tem com as crianças também. Vou por aqui, ó. Tudo bem? Eu moro aqui em Aparecida, meu nome é Maria Luísa, sou corintiana. E seu programa... Todo santo dia eu não perco um programa. Que legal, que sensacional. Eu gosto muito dos programas. Olá, falou que é corintiana, JV. Sou corintiana. E que assiste todos os dias. Eu gosto muito fã. do Corinthians e sou muito corintiana, né? Muito corintiano, olha aqui que legal. O Luiz mandou aqui que é o avô dela. Muito, muito, muito legal. Um beijo pra vocês, um beijo pessoal de Aparecida. Falou que é corintiana roxa, JV. Ô Lucas, então eu quero mandar um beijo duplo, ó. 2 beijos para a querida Maria Luísa, porque é o nome da minha filha. Verdade. Ela é corintiana, a nossa telespectadora lá de Aparecida, e a minha também é corintiana. Olha que coincidência, viu, Maria Luísa? Você é corintiana e você tá aí no Vale, em Aparecida. A minha filha Maria Luísa tá aqui em Ribeirão Preto comigo, tem 11 aninhos de idade e também torce pelo mesmo Corinthians, Lucas. Dando vídeo pra gente também agora, isso é muito legal, né? Que não são só as mensagens, JV. Vem vídeo, vem áudio, tem telespectador que mandou vídeo na frente da televisão aqui agora. Falando que o pessoal do Taubaté
tem que estar na seleção também. Olha o Douglas, goleirão do Taubaté, espetacular. Muito obrigado pela audiência de vocês. Falou muito bem, eu concordo com o que você falou da seleção, JV, porque realmente é difícil hoje o torcedor brasileiro ficar otimista com essa seleção. É muito difícil. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta antes de encerrar o programa, que já são 12h59. Se você acha que o Dorival, ele tem condições e vai ser o técnico da seleção brasileira 2026. Se na sua opinião é ele que tem que ficar mesmo. Para mim, não haverá mudança. Só se houver uma sequência muito ruim da seleção brasileira, coisa que eu não acredito. Só que até aqui são 15 jogos comandados pelo Dorival Júnior à frente da seleção. 7 vitórias, 7 empates e somente uma derrota. O Brasil com o Dorival perdeu só um jogo em 15 disputados. Não está jogando bem, mas que nenhum treinador consegue, no momento, fazer esses caras atuarem de uma forma convincente. Os caras que eu estou me referindo, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Eu acho que esses caras só vão se acertar na Copa do Mundo ano que vem. Tomara, né, que seja assim. Obrigado pela sua participação, fiquei feliz de você estar aqui comigo hoje. Espero você semana que vem, hein? Bom final de semana para você. Combinado. Acabou o nosso programa. Bom final de semana para vocês também. Muito obrigado pela nossa audiência espetacular e, como diria o meu amigo JV, avassaladora. E esse você sabe muito bem. SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. Tchau.